Fala galera, beleza? No episódio do AFD Tech de hoje, nós teremos aqui a oportunidade de realizar um dump de memória e uma análise de memória de uma máquina suspeita de ter sido comprometida por um ataque. Tá? Então, a priori, essa máquina aqui que nós estamos visualizando, uma máquina comum, uma instalação recente, inclusive, que num primeiro momento não nos leva a suspeitar de nada. Mas nós procederemos aqui com o dump de memória, que eu vou realizar utilizando o Magnet Run Capture, ferramenta da Magnet Forensics, excelente, aliás, para a realização de dump de memória. E eu vou salvar esse arquivo como dump lab. Iniciei aqui o processo de dump de memória, ela é muito simples, já fez aqui, já está finalizando o processo de dump. Na minha opinião, ela perde para o FTK Imager pelo fato de que o FTK Imager tem a funcionalidade de salvar esse dump dentro de uma AD1, já com o hash e o processo de auditabilidade requerido pela ISO 27037 muito melhor. Mas para fins do AFD Tech de hoje, nós vamos focar no processo de análise. Então eu vou pegar esse dump e vou trazer aqui para a minha máquina Workstation, na qual eu vou utilizar o CyberTriage para analisar esse dump de memória. Aqui no CyberTriage, versão Lite, versão gratuita. Eu vou clicar aqui em New Session, vou informar que eu vou importar um dump de memória. Posso cadastrar qualquer nome aqui no hostname, obviamente que o ideal é cadastrar o nome correto. Em Source File eu vou adicionar aqui o dump lab que eu acabei de trazer ali da máquina virtual. Vou deixar o profile para ser autodetectado, apesar de que eu sei qual é a build correta, é 14393, eu já poderia informar aqui para ele. Mas para todos os efeitos eu vou deixar no autodetect para que o próprio CyberTriage utilize o parâmetro ImageInfo ali por trás das cortinas e já detecte automaticamente qual é o melhor profile para se utilizar no restante do processamento. Cliquei ali em Continue e Start Collection para ele iniciar o processo. A partir daqui, ele vai levar alguns minutos até que ele possa identificar o profile adequado e carregar todas as funcionalidades padrão ali que ele carrega, tais como o PSList, o Connections e outros parâmetros ali do Volatility, que você vai ter a oportunidade de visualizar já já. Eu vou deixar ele processando aqui.
Tendo finalizado o processamento, que a depender do volume de dados e da capacidade da sua máquina, pode demorar bastante. Mas uma vez que finalizou, você pode se utilizar aqui da interface gráfica do CyberTriage, que ele vai trazer para você diversos objetos obtidos através do processamento do próprio Volatility. Okay? Então, dentre esses diversos itens, a gente pode visualizar aqui os processos, por exemplo. E aqui dentro de processos, você pode tentar identificar processos que sejam suspeitos, né? Dentre essa lista aqui de processos existentes na máquina. E durante essas buscas, você pode tentar identificar aqui processos que possuam nomenclatura, endereço e comportamentos, né, diferentes daqueles que deveriam existir na sua organização. Então, aqui no nosso caso, dentro da hierarquia do processo explorer.x, nós temos aqui um arquivo binário chamado binário.x, cujo PID é o 4056, né? O parent process ID dele é o 3036, obviamente, que é o próprio Windows Explorer. E nós podemos visualizar aqui que ele foi executado a partir da área de trabalho. Então a gente consegue obter aqui mais alguns itens relacionados a este objeto. Okay? A gente pode verificar aqui as conexões ativas, onde a gente vai visualizar novamente esse processo, enxergando o host remoto, no qual ele está se conectando, e a porta que ele está utilizando para isso. Então a gente pode perceber que esse binário ele está se comunicando com um servidor endereçado no IP 144.126.133.115, através da porta 4444. Então este é, no nosso caso, um binário malicioso, né, que nós mesmos aqui criamos para a realização do nosso laboratório, mas que se você encontrar uma situação dessa num cenário real, é certamente indicativo de um arquivo malicioso e você pode dar continuidade às suas investigações através da localização desse endereço IP, tentando identificar quem é o responsável por ele. Também o outro caminho seria realizar a engenharia reversa desse binário, tentando identificar dentro dele informações que possam servir para a sua investigação, né, como indicadores de comprometimento. O próprio endereço IP, por exemplo, do host, vai ser provavelmente encontrado no ato da engenharia reversa desse binário. Então, no FDTech de hoje, nós visualizamos como utilizar o Magnetic Run Capture para realizar o dump de memória e o CyberTriage para processar o dump de memória através do Volatility com uma interface gráfica bem interessante, bastante fluida, bastante fácil de se utilizar. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforencedigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!